Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Mais uma vez estamos aqui de volta com as nossas videoaulas de Geografia, a segunda dessa semana, onde estamos abordando sobre o Mercosul, o Bloco Econômico Mercado Comum do Sul, de livre comercialização entre os países que o compõem. Na nossa aula de hoje, iremos entender a questão da Venezuela dentro do Bloco Econômico. Estão preparados? Vamos começar. A partir desse momento, vamos entender de que forma a Venezuela passou a fazer parte do Bloco Econômico Mercosul no ano de 2012. No ano de 2006, a Venezuela havia entrado com um pedido de ingresso ao Bloco Mercosul, que significa Mercado Comum do Sul, onde a Venezuela buscava ter uma maior integração em termos comerciais, econômicos e políticos, isso no ano de 2006. E ela fez esse pedido a quem? Aos demais países, porque ela queria ter esse acordo comercial, econômico e político. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Queria expandir as suas barreiras. No ano de 2012, a Venezuela conseguiu ingressar ao bloco econômico. Ela foi efetivada, ou seja, 6 anos depois. Passou-se 6 anos no processo de solicitação e de que a Venezuela teria que comprovar que ela alcançaria todos os objetivos e metas propostos para fazer parte do Mercosul. 6 anos depois, ela fez parte do bloco, o que gerou profundas discussões sobre a possibilidade envolvida na entrada da Venezuela no Mercosul, porque alguns países ficaram insatisfeitos pela questão política envolvida dentro do país, que não era uma questão democrática. E qual foi esse país que não ficou satisfeito com a entrada da Venezuela no bloco econômico? Lembrando que nós temos 4 países que fazem parte da associação como membros, que são países elite: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Dentro desses 4, qual foi aquele que não ficou satisfeito? Paraguai. Por quê? Eles perceberam que a Venezuela ela tinha grandes problemas políticos dentro do seu país, então vivia em funções de divergências políticas para o governo que no momento era o presidente Hugo Chávez, era o presidente da Venezuela, que depois foi sucedido pelo seu seguidor Nicolás Maduro. A Venezuela é um país que, na visão do Paraguai nesse período, era ditador. A sociedade ela vivia grandes problemas, grandes conflitos, porque os direitos eles não eram adquiridos, eles não eram preservados. Na mesma época, o então presidente do Paraguai, Fernando Lugo, foi alvo de uma espécie de golpe de Estado, quando em apenas 2 dias o Congresso do Paraguai destituiu de seu cargo através de um controverso e mal explicado processo de impeachment. Então, vem a questão. O governo paraguai, que era Fernando Lugo, não estava satisfeito com a entrada da Venezuela no bloco econômico, porque era um governo de ditadores, de imposições, e que a sociedade, os civis, eles viviam grandes problemas, os direitos não eram adquiridos. E aí, 2 dias após essa imposição dele, esse questionamento, ele sofre um processo de impeachment de forma clandestina, provocada pelo Congresso. Esse episódio gerou uma repercussão negativa por parte dos governos sul-americanos, que excluíram temporariamente o Paraguai dentro do bloco econômico, até que o processo eleitoral fosse verdadeiramente democrático e ocorresse no país. Então, até o processo do impeachment ser realizado de forma correta, não de forma clandestina como foi, ou seja, a população ficar sabendo que ele estava sofrendo um processo de impeachment, por que ele iria sofrer, o que ele tinha feito de errado, então teriam que provar. Durante esse meio tempo, a oposição do Paraguai podendo atuar, a Venezuela teve aprovado seu ingresso como membro efetivo do Mercosul. Então, o que foi que os países Brasil, Argentina e Uruguai fizeram? Deixaram o Paraguai suspenso e tornaram a Venezuela como um país efetivo, podendo ter decisões dentro do bloco econômico, gerando críticas por parte dos setores que
enxergavam de forma cética, ou seja, de forma ética, o crescimento da influência do chavismo na América do Sul, que é o chavismo, a imposição da ditadura. Mas, em 2016, ela foi suspensa. E por que isso aconteceu? Vamos entender qual foi o processo que ocasionou a suspensão dela, da Venezuela, em 2016, por tempo indeterminado. Isso significa que não tem prazo para ela voltar e que ela está até hoje. Estamos em 2020, ou seja, se passaram 4 anos e a Venezuela ainda continua suspensa dentro do bloco econômico Mercosul. Em dezembro de 2016, os países Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai, que já havia retornado ao grupo do Mercosul e à elite, porque o processo de impeachment já havia se encerrado e teve uma nova eleição e foi eleito um novo presidente, que foi Nicolás Maduro. Então ele retornou porque a questão política foi resolvida. Anunciaram que a Venezuela estaria suspensa porque não estava cumprindo as normas do bloco econômico. O bloco Mercosul, ele foi criado, mais uma vez, em Assunção, em 1991, que é o Tratado de Assunção, composto pelos países da América do Sul, que segue uma hierarquia, uma divisão. Os países membros, que são conhecidos como elite, como países plenos, eles têm direito a voto, são eles que tomam as grandes decisões, que é Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os países associados, aqueles que estão dentro do bloco econômico, que não têm direito a voto, mas que eles podem fazer alguma parceria comercial com alguns desses países. Nós temos Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Você pode perceber que do lado de cada país, do nome de cada país, nós temos anos. São os anos que esses países fizeram associação com o bloco econômico. Por que a Bolívia está de azul? Porque é o país que está mais próximo a entrar para o grupo de elite, para o grupo pleno. Já está colocando em prática o pedido que foi realizado para se tornar membro do Mercosul. Está colocando em prática regras, metas, questão política, questão econômica e principalmente com relação aos direitos dos civis, os direitos humanos. Nós temos 2 países que são observadores, que é o México e Nova Zelândia. Eles não fazem parte do Mercosul, mas eles estão observando e quando se tem um encontro, eles participam do encontro, eles ficam observando como são tomadas as decisões e as atitudes, mas esses 2 países, eles não fazem parte de decisões políticas e nem tampouco comerciais. A Venezuela passou a ser membro pleno em 2012, quando o Paraguai foi suspenso, e em 2016 ele foi totalmente suspenso e está até os dias atuais. E o Paraguai retornou porque o processo de impeachment chegou ao fim e foi eleito um novo presidente. E mais uma vez, você lembra por que a Venezuela foi suspensa do bloco econômico Mercosul? Sim? Pois vamos lá. Ela foi suspensa por questão política, porque é um país que não coloca em prática a democracia, ou seja, é um país ditador, por questão humana, porque os direitos humanos não estão sendo respeitados, ou seja, os direitos da população não estão sendo respeitados. E por que não tem esse respeito? Porque a Venezuela ela tem regras de países e ditadores, imposição. Assim, os países membros efetivos ou plenos, como são conhecidos, do bloco Mercosul, quais são? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, com direito a voto, anunciaram em 2016 que a Venezuela estaria suspensa do bloco econômico. Isso por um prazo indeterminado, não tem um prazo de retorno. Embora o documento que anuncia a suspensão exponha a penalidade, é resultado do descumprimento de normas internas do bloco econômico. As motivações para a decisão possuem um caráter multifatorial, ou seja,
por questão política dentro do país, por questão social dentro do país, eles acabaram suspendendo a Venezuela com o objetivo de não atrapalhar a economia dos países que fazem parte do Mercosul. E dentro do documento que foi assinado com relação à suspensão da Venezuela, foram apresentados 3 fatores: ordem técnica, ordem política e ordem econômica. O que eles alegaram em cada um? Fatores de ordem técnica. No documento de suspensão, eles falaram que a Venezuela deixou de cumprir com os compromissos assumidos na adesão ao Mercosul, perdendo os direitos de participação do bloco, onde, de acordo com os ministros das Relações Exteriores, principalmente do Brasil, ele anunciou que a Venezuela renunciou à obrigação de cumprimento com a significativa parcela das normas estabelecidas no protocolo de adesão, que era de 1/4 do número do tratado, relacionado a apenas 20% das normas técnicas acordadas. Como assim, professor? Que de todas as normas técnicas apresentadas, ele não cumpriu nem 1/4, ou seja, nem 20% do que estava sendo colocado em prática. Que normas técnicas são essas? Taxas alfandegárias, sentar com todos os ministros das relações e analisar a economia de cada país e de que forma eles podem se beneficiar fazendo parcerias comerciais, facilitar a entrada de civis nos seus países, porque fazem parte do bloco Mercosul, mostrar dados econômicos e dados com relação ao desenvolvimento da sociedade. Então, ele não apresentava dados concretos de melhoria do país, que eram fatores de ordem técnica. Já de ordem política, a adesão da Venezuela ao Mercosul, do mesmo modo que sua suspensão ocorreu, ela foi através de polêmicas. Por quê? Lembrando que a Venezuela entrou no Mercosul porque o Paraguai havia sido suspenso por questões políticas, e aí o que aconteceu? Após o Paraguai retornar, a Venezuela ainda estava com a mesma situação política, que era imposições ditatoriais, ditadores dentro do seu país. A sua entrada como membro permanente em 2012 ocorreu no período de suspensão do Paraguai. Ela foi favorecida pelo apoio dado aos governos brasileiro e argentino, com relação aos presidentes da época, Dilma Rousseff e Cristina Kirchner. Segundo os analistas, a entrada da Venezuela no bloco econômico ocorreu prioritariamente por razões de ordem política, porque ele assumiu um apoio a 2 países muito importantes, que foi Brasil e Argentina. E mesmo assim, ele ainda estava em visão com relação a foco de relações comerciais com outros países. Que países eram esses? O Uruguai e o Paraguai, que estava suspenso no momento. E o nosso terceiro fator com relação à suspensão da Venezuela é o econômico. A dependência quase que exclusiva da economia da Venezuela está relacionada ao petróleo, porque dentro da América do continente americano, a Venezuela é o país de maior potência com relação à extração de petróleo e ela está entre os países que maior extrai, exporta e comercializa o petróleo do mundo. Esse produto manteve durante décadas seu valor de comercialização em nível elevado. No entanto, a partir de 2013, a queda contínua e expressiva do valor com relação ao barril de petróleo acabou levando a uma crise econômica à Venezuela, que chegou ao seu ápice em 2016. Essa crise econômica ocasionou, primeiro, porque a Venezuela é um país de imposição à sociedade e à economia, país com regras ditatoriais. A sociedade não se beneficia, vive em constante conflito a população, então por conta desses agraves, a economia acaba sendo deixada um pouco de lado e os países parceiros não querem comercializar com a Venezuela. A intensidade da crise provocou a falta de produtos e serviços básicos no país, como alimentos, água e energia elétrica, gerando conflitos dentro do próprio país, ou seja, a sociedade vivia em constante guerra.
O Mercosul, com a maior parte dos blocos de países, possuía interesse fundamental econômico. Tinha interesse em ajudar a Venezuela, mas ela teria que mostrar que estava obedecendo às regras, os objetivos que faz parte do bloco Mercosul. E ela não fez isso, por isso se tornou um país suspenso. Mas lembrando a vocês que o Brasil sofreu um processo de impeachment, que foi com a presidente brasileira Dilma Rousseff. Aí você pode estar se perguntando, então o Brasil foi suspenso do bloco Mercosul? Não, não foi. Diferente do Paraguai. Por que o Brasil não foi suspenso? Porque ele faz parte de uma associação com a Argentina, que foi onde se iniciou o bloco econômico, que foram os dois países que fundaram, que colocaram em prática um objetivo em comum, depois se unindo a Argentina e Paraguai, mas o Brasil não teve o seu afastamento, ou seja, não se tornou suspenso porque teve apoio da Argentina e do Paraguai para continuar dentro do bloco econômico. Além disso, após a saída de Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer toma posse e a eleição de Maurício Macri na Argentina se torna efetiva e começam a promover modificações dentro da política do Mercosul. Que modificações foram essas? O Brasil, por exemplo, era o país com a maior potência econômica do bloco, entre os países do bloco Mercosul, é o que tem a maior potência econômica, conseguiu com maior influência política, ou seja, conseguiu convencer, ter parceria da Argentina e do Paraguai para retirar a Venezuela, que estava com desejo de fazer com que o Brasil fosse suspenso. Assim, ele poderia ter mais chance de comandar um bloco econômico. Então, o Brasil, mesmo após o processo de impeachment, conseguiu fazer com que a retirada da Venezuela realmente ocorresse com relação à questão política e os aspectos que eu já falei para vocês, sociais, e que a sociedade não tinha os direitos adquiridos. Esse conjunto de fatores de ordem política teria contribuído para a decisão do grupo de sancionar a suspensão da Venezuela, porque eles perceberam que, mesmo o Brasil sofrendo um processo de impeachment, que foi um processo legal na visão deles, porque não foi clandestinamente, foi mostrado para a sociedade que ele estava ocorrendo e o que estava acontecendo. Então, o Brasil não foi suspenso por isso, diferente do Paraguai, que foi um golpe de Estado, que foi a assinatura clandestina, e aí eles suspenderam o Paraguai com o objetivo de que tudo fosse feito às claras e que tudo fosse feito dentro da lei, até assim ele retornando um ano depois. O Brasil não foi nada clandestinamente, foi tudo de forma às claras, ou seja, a imprensa mostrava tudo o que estava acontecendo, por isso que ele não foi suspenso. Então, o Brasil teve apoio da Argentina e do Paraguai com relação a isso. E a Venezuela foi suspensa porque ela não estava colocando em prática a questão da democracia no país e a questão dos direitos sociais. E chegamos ao fim das nossas aulas dessa semana, onde estudamos sobre o Mercosul, parte econômica, histórica e desenvolvimento, países que fazem parte como associados, como membros, países que são apenas ouvintes, aquele que ainda está no processo de estudo para participar do bloco como um país elitizado, que é a Bolívia, e vimos também nas nossas aulas a questão do Paraguai, que ficou suspenso durante um ano por conta do impeachment de forma ilegal, que precisou ser reavaliado esse processo, e a questão da Venezuela, que foi suspensa por questões políticas, por não agir de forma democrática e por questões sociais, imposições ao povo e que seus direitos não foram adquiridos. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula e tchau!